Olá, estamos abrindo aqui o nosso ponto de vista, sempre ao vivo, né? Você acompanha a gente aqui pela Santa Cecília TV, este horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição no debate político e também, claro, na discussão dos temas, dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, enfim, a cidade e a região metropolitana que sofreram um baque aí com a matéria pesada que a Veja São Paulo, a popular Vejinha, soltou agora no final de semana. Nós vamos abrir um espaço interessante para divulgar um pouquinho do que foi escrito ali, né? Não sei se vai dar tempo da gente discutir todos os tópicos, todos os assuntos abordados, mas realmente criou uma imagem extremamente negativa, extremamente ruim das cidades aqui da nossa região metropolitana, né? E lembrando os temas da cidade, da região, educação, saúde, meio ambiente, o transporte, o desenvolvimento econômico, a segurança pública, enfim, os temas que a gente coloca em discussão e debate diariamente aqui no Ponto de Vista e, claro, o espaço aberto para o debate nos temas de interesse nacional, que são muitos, né? Lembrando que você acompanha com a gente sempre às 20 horas, 8 da noite, aqui na Santa Cecília TV, a nossa reprise, que você pode, claro, se não viu ao vivo, pode conferir os assuntos importantes que foram colocados em discussão. Aqui com a gente, mais uma vez, o Augusto Capô de Casa, ele que é diretor administrativo e financeiro da Santa Casa da Misericórdia, sempre atento aí às questões da cidade e do país também. Tudo bem, Augusto? Prazer em tê-lo a bordo aí. Obrigado, Edgar. Fico muito feliz aí pelo convite, podendo debater os assuntos não só da nossa cidade, mas de toda a região. Fico à sua disposição. Obrigado, Augusto, por estar com a gente mais uma vez. Aldo Neto com a gente, né, companheiro, jornalista, mais uma vez participando e colaborando aqui nesta edição do Ponto de Vista. Tudo bem aí, Aldo? Tudo bem, Edgar, Augusto, os amigos de produção, o nosso público telespectador. Queria falar da alegria de estar aqui fazendo o programa com o Augusto, alguém que eu conheci aqui nos corredores da Santa Cecília TV, e até confidenciar para ele. Eu fiquei abismado quando você foi nomeado, assim que o Ariovaldo assumiu, em 2016, não é isso? Como diretor administrativo da Santa Casa. Porque a gente conhece o Augusto, comunicador, agitador, não conhecia ele, o administrador. Aí até, tomando um café com os amigos, um deles, inclusive, foi o procurador da primeira gestão do Ariovaldo. Eu até questionei, se botaram o Augusto administrador, mas o Augusto é comunicador. O procurador virou e falou para mim, não, está sendo uma grata surpresa. Ele está moralizando internamente a Santa Casa. Então eu queria parabenizar o Augusto, porque a gente, depois de ouvir isso, passei a olhar algumas coisas que acontecem na Santa Casa e percebi que essa ação é verdadeira. Então, parabéns, Augusto, aí pela sua gestão lá. Obrigado, Aldo. Muito bem, né? E vamos falar da Veja? Vamos falar da Veja? Vamos falar da região também, né? Claro, né? A Veja proporcionou um debate interessante, né? Uma série de pessoas se colocando aí, muita gente contestando uma série de tópicos, uma série de assuntos aí que foram abordados pela matéria, pela reportagem. Eu soube até que o Augusto acaba, não sei se o Augusto propriamente dito, mas a Santa Casa foi procurada também, né? Lá pelo imóvel do Escolástica Rosa, onde estava lá o órgão do Estado de São Paulo funcionando. Sim, você tinha no prédio da frente a ETEC, né? Leva o nome Escolástica Rosa, e ao fundo a FATEC, que é um... A FATEC, exatamente. Né? São duas, apesar deles pagarem um aluguel só, mas eram duas atividades distintas. Pois é, a manchete da matéria começa, confesso que li assim rapidamente, eu acabei uma série de situações aí, não me aprofundando muito, né? Vi muita repercussão, muitas respostas, enfim, algumas pessoas muito indignadas, enfim, né? Decadência à beira-mar, Baixada Santista enfrenta problemas. Claro que enfrenta problemas, né? E são muitos os problemas, né? Problemas de desenvolvimento econômico, né? A coisa está travada por aqui, a mobilidade urbana é uma situação muito difícil, enfim, né? Mas, de maneira geral, existem lugares aí, uma situação muito mais difícil que a nossa. Aí, na sequência aqui, vem a cidade luta, né? Curioso isso, né? A cidade, Baixada Santista enfrenta problema. Aí vem a cidade luta contra a violência, tráfico de drogas, poluição da água e elefantes brancos da época em que a exploração do pré-sal iria estourar. Veja, essa situação é um pouco complexa de se colocar assim, de uma maneira abrupta, numa matéria dessa maneira. Dá a impressão que envolve o poder público, essa coisa toda. Não é verdade. Elefantes brancos, o quê? Os prédios comerciais que foram construídos aqui na cidade de Santos, principalmente na cidade de Santos, porque muitos escritórios referentes à questão do pré-sal iam se
se instalar aqui na cidade, enfim, a coisa realmente não aconteceu. Por exemplo, a Petrobras, que tinha projeto de 3 torres, aí acabou construindo uma só, enfim. Não, realmente isso aconteceu. Mas não tem nenhum Mas isso é de elefante branco. responsabilidade. Mas não ficou elefante nenhum branco também acho que não, né? É verdade? O elefante branco que existe é um único prédio na entrada da cidade, na Avenida Martins Fontes, do lado esquerdo, que ali, veja, foi um erro de planejamento, né? Então, é o único prédio que está vendido, as pessoas podem não estar ocupando adequadamente, mas está lá. Agora, elefantes brancos, a expectativa de utilização de 3 torres da Petrobras, com toda... Eu acho que aí a culpa não é nem da cidade, né? O pré-sal foi superestimado e a gente agora entende o porquê. A própria Petrobras criou essa expectativa. Sim, né? porque iam vender navios, aquela coisa toda. Então, de 3 torres passou a ser uma. Sim. A área está lá. Veja, é uma área central que agora, eu creio que a Prefeitura Municipal de Santos vem tendo salvo engano, aprovou, o Aldo é mais antenado nessas questões políticas, mas salvo engano aprovou recentemente uma nova lei da utilização do centro, sim, que vai poder dar mais oportunidade da utilização desses espaços, né? Então, eu acho que o elefante branco foi um pouco exagerado. Sabe? E insegurança, eu quero ver qual é a cidade no país, né? Do mundo, bem dito, do mundo que não tem, e cada um com a insegurança. Você pode estar passeando, ou você pode visitar o Moulin Rouge em Paris e ter assaltado não, explodiu uma bomba e você morreu lá dentro. Isso não deixa de ser uma insegurança. Eu queria falar tem 2 aspectos que a gente precisa observar dessa matéria. Eu tenho um amigo jornalista que apresenta o programa de TV, Augusto, que ele costuma dizer o seguinte, que a nossa região está abandonada desde a época da ditadura militar. Não sou eu, não. Claro que é você. Não falo isso. E é uma verdade. Eu falo que a região sofreu um baque enorme, sim, principalmente a cidade de Santos. E que nunca se recuperou. Após a cassação do Geraldo. Isso é um fato. É realmente uma coisa. Isso é um fato. E a matéria retrata isso claramente. Está muito mal escrita, como o Edgar colocou. Está mesmo. Está muito mal escrita e está mal intencionada. E por que está mal intencionada? A gente tem que parar de olhar e ler. Quando a gente olha, a gente interpreta de uma maneira. Quando a gente lê, a gente costuma entender melhor. A gente tem que entender que Santos, Baixada, nós estamos sendo hoje palco de 2 disputas. Uma disputa política e uma disputa econômica. E quais são as disputas políticas e econômicas? A disputa recente do governo de Estado e a econômica, a disputa por áreas aqui da cidade por interesses comerciais. Um exemplo claro disso é a discussão da ligação seca da ilha com o continente. É claro isso, que as bandeiras que se levantam são dessas. E está óbvio ao ler a matéria que a matéria é encomendada por essas brigas. Lembrando que o título Veja não pertence mais ao grupo que comandava a Editora Abril. Né? Perfeito, não é mais a Editora Abril, bem lembrado, Augusto. E é importante a gente observar que 90% dos problemas apontados ali não são de responsabilidade de prefeitos, são da União e do Estado. Nem falando. A balsa para o Guarujá. Um problema que não leu, a gente precisa explicar direitinho, né? É uma foto aqui logo no começo da matéria que mostra aqui. Tá na capa. Na capa, né? Que mostra aqui a travessia Santos-Guarujá. Para entender. Que é ultrapassada, é arcaica. O serviço de balsas aqui. De falar aqui. Né? Sim, Santos-Guarujá é o serviço de balsa deficitário? Não. Mas a gente paga aqui para a balsa funcionar no estado inteiro, Ilhabela, Guarujá, Betioga, e todas as travessias do estado são deficitárias, menos Santos e Guarujá. Mas, Aldo, deixa eu... Então, a primeira travessia... Santos e Guarujá, na verdade, é lucrativa. Não é só lucrativa. É a maior travessia de veículos do mundo. Primeiro ponto. Sim. Segundo, não atrapalha, é importante a gente saber, não atrapalha o porto. Não, Na verdade, sucatear o sistema. Só falei isso. Atrapalha as pessoas que querem ter acesso a Santos e de Santos ter acesso a Guarujá. Perfeito. Você estuda e mora em Guarujá, você tem o direito de trabalhar em Santos. Por que estão vendendo isso?
Porque tem os interesses da ligação Com seca certeza. que qualquer um enxerga. Coloca a balsa moderna, coloca mais balsas, melhora o Sabe? transporte Agora, o que pedestre. acontece? E que é o que eu quero chegar, Augusto. Nós estamos pagando pro resto, pro Estado se ligar, para Betioga se ligar com o Ilhabela. para Ilhabela se ligar com o São Sebastião, entre outras. Na Bilis, aqui, matéria- a Bilis. A Bilis, A né, Bilis Leonardo? você tem uma travessia de balsa Santos deficitária. paga, o dinheiro sai daqui, Santos, quando eu falo Santos é Santos, Guarujá, Baixada, entendo assim, porque eu não quero cometer o erro do repórter aí da Veja, paga pro resto do Estado se beneficiar. E não tem ninguém lá batendo na porta do você que leu a governador. matéria, você que leu a matéria com mais atenção do Sim. que eu, isso não está explicado. Não está né? explicado. E não tem um político nosso aqui, nenhum, e não falo dos atuais, eu falo dos atuais e dos anteriores também, que batem na porta do seu governador e cobrem isso. Porque os investimentos feitos aqui em Santos são pífios. Porque, vê, nós já perdemos aqui em Santos os empregos do Porto. E não gritamos, nós perdemos. Pela modernização dos portos, que era algo inevitável. Só que o Porto de Santos bate recorde toda semana. E esses recursos não ficam aqui na região. Não ficam de forma pública e nem privada. De É forma uma pública. questão É uma tributária, né? vergonha Questão a Codesp tributária. não fazer essa ligação seca. É uma vergonha. Não importa se é ponte, não vou entrar Mas, nem nessa discussão. deixa eu falar uma coisa para você. Há 10 anos atrás, eram 3 empresas que administravam o sistema da Dessa. Uma empresa cobrava, uma empresa fazia a manutenção da balsa e uma empresa operava. Só aí já é uma aberração. Hoje são 2. O que continua uma aberração. Quer dizer, uma empresa só deveria fazer todo o processo, porque uma vai até um limite. Eu atravessei muito a balsa, era uma coisa curiosa, viu, Edgar? A moça do caixa não falava com o cara da operação ali que fica na frente, quer dizer, não tinha comunicação nenhuma. Está terceirizado e quarteirizado. o serviço. Terceirizado e quarteirizado. Eu vi que a matéria, ela está induzindo a essa situação de uma desvalorização da cidade, fala da Baixada, mas desvalorização da cidade. E tem aquela história, né, que quando você está muito interessado em algo, você joga lá embaixo, que é para Sim, levar exato. da bacia das almas, né? Mas esse é Tem o ponto. A discussão ali é ligação seca, de cara. Tem outros pontos aí interessantes. A ligação seca hoje é um debate das empresas do Porto, de um lado, e do governo do estado, Ecovias, de outro. Exatamente. Entendeu? O interesse é a Comercial. região onde vai cair. Interesse E o comercial, pior, puro, não tem como. vai ter pedágio. O que é natural, porque o que você paga na bolsa, você vai ter que pagar para ir para lá. Só que é uma vergonha, porque a Codesp bate recorde, o dinheiro vai para a Caixa da União para pagar ministério, para pagar investimento nas cidades todas do interior, inclusive na cidade retratada Vai aí pela ser- Veja vai- na sequência. vai ser É vendido, dinheiro que hein? sai aqui de Santos. Vai ser é dinheiro vendido. que sai da Baixada Santista. É uma vergonha a Codesp não... o Codesp quer fazer túnel? É uma vergonha não fazer esse... Tem que tirar e fazer. Tem lei para isso. O deputado Papa chegou a fazer uma lei para isso, só que ainda não tramitou. Não precisa muito longe. É só pegar os projetos do Prestes Maia. Não vai nem, Sim, vai tá nem pronto, gastar já tá dinheiro. gasto. já Já tá dinheiro, já tá Projeto, já tem 1 milhão de projeto. Não, mais o de Prestes 60 Maia há mais de tinha... 60 Mas, Augusto, Eram a nossa- 2 túneis e uma ponte, ou 2 nossa pontes e classe um túnel. política- 3 ligações. três da ligações. ditadura para cá, 3 ligações. é fraca. Não importa o lado, se é de esquerda. É fraca. Eu vou dar um exemplo. A esquerda da cidade defendia... Não, mas, Aldo, também tem outra questão aí. Você falou do jornalista e tal, que no caso sou Sim. eu, e que cito essa coisa. O que aconteceu naquela época da Revolução, enfim, quando caçaram o prefeito eleito Esmeraldo Soares Tarquínio de Sim. Campos Filho, né? Revolução ou ditadura? A revolução, a ditadura que se deu sequência à revolução, enfim, Não é né? tudo O a regime mesma militar, coisa, né? vamos lá. Regime Regime militar. militar, pronto, fica melhor. Regime militar. Aí você teve, na sequência, o AI-5 que caçou Sim. Mário Covas, caçou Gaston Henrique, né? Caçou Marcelo Gato. Depois foram caçados na Assembleia Legislativa também Nelson Fabiano, né? E outros políticos da região. Você enfraqueceu a política da cidade e da região metropolitana. Ao mesmo tempo em que você permitiu o crescimento, óbvio, que natural. Né? Por exemplo, Santos era uma cidade que superava, né, a cidade de Campinas. Eu lembro que eu era menino, eu ia para Campinas, familiares da minha mãe moravam lá, vindos de Portugal, enfim, foram se instalar em Campinas. Assim. Campinas é uma cidade média.
Média. Perfeito. De repente teve um crescimento extraordinário, é uma região extraordinária. E nós uma nunca das se regiões mais recuperamos. Potencial E por que econômico maior nós do não se Brasil, da recuperamos? América Latina. Porque nós, santistas, somos bairristas, mas a gente tem um sério defeito. A gente acha que tudo que vem de fora é melhor. Não, o Edgar é apresentador Eu não da acho que é capital. isso só, não. Não, é da capital. Gente, para! É isso sim, Augusto. É aí que eu Não, vou chegar não é no que ponto. não é isso. É só você Eu não ver quem que Santos elegeu deputado federal e estadual. Mas Não é só isso. O pessoal também vai buscar voto Eu fora, acho né? que você... Tudo bem, Edgar, mas, gente, a gente está com um problema político aqui sério. A gente tem que botar no povo daqui. Essa teoria que você está colocando, eu concordo com você. Aliás, a teoria que o Edgar defende, Sim. né, eu concordo com você. Tem um agravante. A Baixada Santista, a cidade de Santos, e quando o cara fala Praia Grande, ele acha que é Santos. Quando ele fala de São Vicente, sim. ele acha que é... Nós sabemos Tanto que ele disso. cita na matéria o Mares do Tem- Sul e ele ia puxar. Não tem, não. O que é importante a gente saber é o seguinte: a cidade de Santos era um reduto comunista. Sim. Todos os sindicatos portuários, que eram sindicatos independentes, tinham. Tanto é que o Sindaporte, salvo engano, tinha eleito um monte de vereador, Sim. tudo pelo comunista, todos de esquerda. Não vamos nem denominar comunismo. Moscou brasileiro era a nossa... É? Apelido. Moscou. Apelido. Então, na verdade, quando o Boturão tem toda a razão, eu estou falando uma bobagem? Não. Então, o Boturão tem toda a razão quando houve a intervenção militar, e no período inteiro da intervenção militar, os caras disseram assim, ó, apaga lá, esvazia, não deixa crescer, porque o espírito da cidade é de esquerda, Moscou brasileira. Sim. Tem o porto... Área de segurança nacional. Era a área de... eu sei a história, né? Não podemos deixar de registrar aqui figuras que foram a Brasília e que lutaram muito para que a gente pudesse ter a autonomia. Sim. Mas por muito tempo o Santos ficou deixa de lado. Ó, os caras lá são de esquerda, Sim. deixa de lado. Então, esse espírito, eu acho que acabou prejudicando a cidade no sentido de não haver um desenvolvimento. E pior, a principal empresa, né, que seria a Codesp, sempre foi, com exceção do Hélio Nascimento, que era da cidade, sim, e tinha uma indicação do Del Bosco, do Justo, fizeram uma articulação do PMDB, a Codesp só foi administrada por pessoas de fora. Sim. Então isso... o Renato Barco, agora, uns 7, 8 anos aqui. Não, mas agora. Agora há pouco. Agora. Para trás era... Mas a base toda, com exceção do Hélio Nascimento, eram pessoas de fora. O Melo Rego, que ficou um tempo significativo, tinha ele, tinha o que era vice-presidente da Federação Paulista. Então, a cidade sempre foi esvaziada. Tanto que foi esvaziada que nós estamos em setembro de 2019 e até hoje não se resolveu um problema que o Papa já discutia, sim, os armazéns do Valongo. Sim. Não é isso? Mas eu vou voltar Aliás, no que a matéria falando, você vai me entender. A matéria cita aqui, fala também na questão do Valongo, enfim, e cita o Festival do Café, fala a questão do investimento da Petrobras, enfim. O governo federal, como o Aldo falou, é verdade. Aí é que eu vou chegar no na minha crítica à nossa classe política. Os nossos representantes de esquerda sempre levantaram a bandeira da regionalização. Sempre. Aí o Lula foi eleito. Esqueceram de falar com ele. E o que o Lula disse? Porto, não vou regionalizar, não. É assunto federal. Ele é o presidente do país, ele tem que pensar no país. Talvez para o país fosse importante manter lá. Não vou entrar na discussão. Só que eu, do partido do Lula, defendo isso aqui. Presidente, é tua posição? Eu vou ir contra essa sua posição. Pouco me importa se você é do meu partido. Eu vou lá, vou me amarrar no Porto. Até uma folha, o que aconteceu com os políticos locais? O Jama chegou a fazer... O que aconteceu com os políticos locais do PT, ligados ao PT? Cada um pegou a sua diretoriazinha da Codesp, indicação, e ficou quieto. Ficou quieto. Ou seja, o interesse individual sobrepôs ao coletivo. Enquanto a gente tiver políticos, eu estou falando do PT, eu posso citar de gente de direita também, tá? Eu peguei um caso específico. A Codesp foi loteada. O PL, o PMDB, tinha um cargo. Não é exclusividade do PT. Agora, enquanto o interesse individual
prevalecer sobre o coletivo na classe política nossa da região, nós vamos ser degradados, até a hora que isso aqui virar tudo porto, porque pode acontecer porto, região de guardar contêiner, e o dinheiro ir para Brasília e dane-se você que mora aqui. Dane-se. E é o que a matéria está acontecendo. Agora, sabe de quem é a culpa disso? A culpa disso é de metade da cidade. Que vota em pessoas Metade da cidade elegeu o governador João Dória. Metade da cidade. O Márcio França ganhou o Santos por 18 votos no segundo turno. É verdade. Estou falando, porque você é de Santos, tem que votar no Márcio França? Não, se você acha o Dória melhor, beleza. Só que olhem para ver o que está acontecendo e entendam. Se não tem dedo político, se não tem dedo econômico, tem. A gente cobra isso aqui todo dia no programa. Agora a verdade é Há uma 8 só. meses, estamos no 9º mês de Também. gestão do governo do Estado, o governador Dória não pisou na região metropolitana da Não Baixada pisou, Santista. só pisou no hotel e descendo inacreditável. de helicóptero. É inacreditável. Isso- Vamos fazer um intervalo, estou estourando o só bloco para aqui. encerrar, Ah. entendeu também? Esse assunto que eu não quero ficar falando. Quem lê Veja São Paulo? Nem o Edgar, que é um jornalista informado, parou para ler com a atenção que deveria. Ninguém lê, gente. Dane-se a capa da Veja. Porque eles querem que a gente fique gritando aqui, que o vereador fique gritando lá. Gritando sem ler também. Tá? E vamos reconhecer que tem coisa ali que é verdade. Então, vamos mobilizar a classe política para ir lá para Brasília, para ir para o governo do Estado cobrar. Vamos para o intervalo, já voltamos falando um pouquinho mais aí sobre esse assunto, inclusive sobre o Escolástica Rosa, que é de propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, enfim, que está citado aqui na matéria também como sendo um dos locais degradados aqui da cidade, da região, essa coisa toda. Voltamos já. Muito bem, estamos na sequência aqui do Ponto de Vista, né, com o Augusto Capô de Casa aqui com a gente, com o Aldo Neto, e a gente conversando aí, tentando tirar alguma coisa de positivo, né, do que foi produzido pela matéria da Veja São Paulo, a Vejinha, né, sobre a decadência, entre aspas, né, da região metropolitana, especialmente aqui da cidade de Santos. E aí, na entrada da cidade, é uma coisa interessante, né, que a revista fala, até citar isso aqui. O histórico bairro do Valão, que abriga a sede da Petrobras, empreendimentos que foram construídos no embalo das promessas, né, ficaram questão do pré-sal. E fica um hotel Ibis, Sim. com 240 quartos, que registra baixo fluxo de hóspedes. Segundo a Prefeitura, até durante eventos como o Festival Santos Café, que levou 80 mil pessoas ao centro do hotel, se manteve com ocupação inferior a 40%. O Ibis, não é? Veja bem, o Ibis é um grupo privado, tá certo? O que é que o Ibis tinha em mente? Esse crescimento, né, em torno do pré-sal, né, de torres da Petrobras sendo construídas e uma série de executivos entrando e saindo de Santos de segunda a sexta-feira. E o Ibis estava colocado ali num local estratégico. E nós temos que falar a verdade não aqui. Virou. Santos é vítima da Operação Lava Jato. Santos é vítima. E o Ibis realmente Mas tem não uma é só baixa, isso. uma baixa Deixa eu fazer aqui uma frequência, observação não tem importante. dúvida. Né? É claro. Eu, na época... Você se hospedaria, desculpa, Augusto, você se hospedaria no Valongo? Hoje? Tem muita gente se hospedando pelo valor. Não, se eu tivesse interesse ali no centro... Eu tenho algumas pessoas que não, estão vindo, vindo de fora. Sim. E o valor está baixo, estão se hospedando lá. Mas eu queria só fazer uma observação. Quando eu estava no ar aqui, eu me recordo, acho que 2003, 2004, não vou lembrar o ano exatamente, eu trouxe o professor Rios, que era o titular da cadeira de petróleo e gás. Fiz aqui 2, 3 programas com esse cidadão. Eu era a única pessoa, o Aldo talvez lembre disso, eu era a única pessoa na cidade que era contra o pré-sal. Você lembra disso, Aldo? Eu era o único, todo mundo chamava, eu era louco, que eu era... baseado em informações de um cara que tinha doutorado na França em petróleo e gás e que em vários programas aqui explicou, inclusive com um santista, o Leodoro de Mello, formado na Universidade de Minas Gerais, que era uma curiosidade, todos sabem que o estado de Minas não tem fronteira com o mar. Não é verdade? Não é banhado mas o mar chora por não banhar a Universidade Federal de Minas Gerais tinha a cadeira de petróleo e gás. Por quê? Porque havia na época na ANP, não vou lembrar agora, aquela que inclusive era o genro do Fernando Henrique Cardoso, que era o diretor, que era a Agência Nacional de Petróleo, sim, tinham lá diretores, pessoas que acabaram depois indo dar aula e muitos eram mineiros. Não tinha ligação nenhuma. Minas recebia inclusive royalties
do petróleo e gás. E uma vez eu perguntei para o professor Rios como seria o repasse do royalties para a cidade de Santos. Ele disse assim, Augusto, ninguém sabe, porque a lei não é clara. Precisa primeiro mudar a lei. Foi até o Márcio França que acabou alterando a lei, destinando para ensino, para saúde, parte dos royalties e tal. Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, o pré-sal foi muito ruim para a cidade, primeiro porque jogou os imóveis, o preço do metro quadrado foi para lá, não é? Foi para a Lua. E isso acabou inviabilizando. Eu me recordo alguns empreendimentos... Você lembra do Zé Luiz Marcusso, que era o gerente regional da Petrobras aqui? Eu várias vezes entrevistei o Marcusso em programas aqui da casa. Tem que chamar ele agora para ele explicar... Você lembra do que eu vou falar, né? Você já está sacando o que eu vou falar. Ele era o defensor... número 1 da questão do pré-sal e do crescimento... E que nós ficaríamos na cidade milionária. Exatamente, Marcos ia por essa linha. Eu questionei algumas vezes, inclusive falando sobre a nova matriz energética do mundo, o petróleo ser poluidor, essa coisa toda, enfim, que como fonte que o Lula produto de gasolina, essa coisa toda. O Lula cometeu um erro. Você teria que partir por outros caminhos, como o mundo inteiro partiu. Não é claro que o petróleo é utilizado por uma série Sim, mas o Lula, no início do governo dele, ele foi nos Estados Unidos com etanol e vendeu para os americanos que nós poderíamos ser o grande produtor de etanol. Aí, de repente, de um dia para o outro mudou. Não vai ser mais o etanol, vai ser o gás. Por quê? Aí nós fomos entender... Odebrecht, todas essas empresas que acabaram... Não, aí o que eu quero dizer é o seguinte, com relação ao IBES, veja bem, o IBES é uma marca de um grupo privado, né, de uma rede hoteleira, e eles podem acertar e ganhar rios de dinheiro num determinado empreendimento que façam e podem errar e perder dinheiro. O problema não tem uma relação direta com o problema da cidade. Vamos falar a verdade do Valongo. O nosso ex-prefeito Papa caiu no conto do governo federal. Museu Pelé? Não, o Museu Pelé ele achou uma solução para algo que a cidade queria. Naquele momento. E parte queria aqui, parte queria ali. Achou para aquele momento para jogar no contexto de construir ali o Porto Valongo, que seria o Porto Madeiro de Santos. Que ia ter lá o Museu Pelé, ia ter outros museus, ia ter as 3 torres da Petrobras, que ficou em uma. Ia ter um museu de carros antigos. A gente pode até transformar a torre da Petrobras num parque de diversões, fazer a Torre Fantasma. É verdade. Entendeu? Pouca gente vai para lá para trabalhar. E caiu nesse conto, e no conto no mergulhão. Que é o tal do mergulhão, que é fazer os caminhões passar por baixo, que ia parar de cair as coisas lá. Tudo isso é uma dependência de investimentos da... E todo mundo sabe que o Museu Pelé tinha que estar na Vila Belmiro. Se não fosse para estar na Vila Belmiro, tinha que estar na praia. O povo vem para Santos para ver mar. É lógico. Então a gente pensa pequeno aqui, a gente tinha que ter uma ilha em Santos. Não a ilha que a Thelma apresentou nos anos 2000 lá no meio do canal. Mas uma ilha com uma estátua do Pelé, do tamanho da Estátua da Liberdade. Não podemos esquecer que o Museu dos Santos é uma das maiores visitações. Só pede para aquário em Santos. É o memorial. Então, sabe? Porque a pessoa quer ir ver no campo, quer ver onde o cara jogou. É essa cultura do turismo esportivo mundial. É o espírito, né? Você vai na Argentina, você quer ir no estádio do Boca Juniors. Não tem nada, mas você quer ir lá, pô. Ou a gente começa a pensar grande ou tá ferrado. E na época eu acho que o prefeito Papo estava pensando adequadamente. Não vou entrar, o erro não é dele, o erro é da União que não fez. O erro é nosso aqui, que a gente não tinha deputado lá, senador, para cobrar. A gente elegeu um senador numa eleição aqui, que veio aqui inaugurar maquete de ponte, gente. Na verdade é o seguinte... Inaugurou maquete de ponte que nunca saiu, a ponte do Rio que cai no Faustão. Por que a União tem que ser proprietária de 8 armazéns, também, que ela não tem a mínima condição de cuidar, de prédios espalhados, por exemplo, para a cidade de São Paulo, que o prédio caiu, pegou fogo e ruiu, até o ex-presidente também foi lá olhar, enfim. Você está falando algo, prefeito, que eu queria acrescentar, e o Augusto pode falar bem disso, porque o Augusto conhece bem de Porto lá. A gente fica aqui esperando as vontades do presidente da Codesp da vez. Para, né? Agora chegou esse rapaz da presidente da Codesp, me parece conhecer, pelo menos, do assunto. Conhece. Aí quer fazer... Pelo menos ele é do ramo. Aí quer botar terminal lá no Valongo. Para! A gente tem que repensar... A gente precisa do presidente da Codesp para repensar o porto. Para tirar o terminal de Granal da ponta da praia e trazer para o centro. E pegar aquele terminal de passageiros que está num lugar horrível e levar para a ponta da praia. Seria mais lógico, né? Claro. Sabe? Ou a gente
para repensa o Porto, que o momento é esse, porque está sendo renovado contratos e tudo mais, ou nós vamos ficar aqui sem... Aí a matéria fala aqui da questão dos armazéns e tal, né? E Santos poderia se transformar num Porto Madeira, essa coisa, nós já discutimos isso aqui 1 milhão de vezes, estamos na dependência da União e não dá para fugir disso, porque não há autonomia em cima desses... As decisões não são nossas. Não são nossas, né? infelizmente. Mas o que é mais grave é assim, se você for para os Estados Unidos, vai lá em Miami, e o Aldo resolve, eu quero construir um projeto aqui grandioso, importante e tal. Existe uma comissão que aprova, estuda projetos com 20 anos. O que você vai fazer? Diga, eu vou fazer... aquele cara que vendeu aqui a escola de inglês, uma escola de inglês aqui no Brasil, não vou agora lembrar, Wizard. Né? Ele foi para os Estados Unidos e quis construir um estádio lá. Ele começou a montar, entrou na área de futebol e tal. Ele foi lá, tinha uma comissão, os caras foram estudar, mas vai atender para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. A Codesp tem, você vai ouvir assim, a Codesp tem técnicos que têm capacidade para estudar. Eu não vou tirar esse mérito. Tem gente lá, legal. Mas não tem um presidente da Codesp, não quero fazer uma crítica direta ao atual presidente, estou falando de uma maneira geral. Não tem um presidente da Codesp que senta e fala, vamos estudar a Codesp, que merece um projeto que nós queremos para a Codesp daqui a 50 anos. Porque todo mundo aqui vai estar morto, mas a Codesp vai estar aí, privatizada ou não. Né? Então, a discussão de como utilizar as áreas, quando ele veio aí retomar, dizer, não, eu vou voltar a ter as operações nos terminais, que ele vai ter que investir dinheiro. O cais desses armazéns está totalmente destruído. O calado, imagino que nem exista. Então, ele vai ter que fazer um investimento. O que nós queremos? A Codesp perdeu o interesse. Nós tivemos aqui na semana passada com uma pessoa que entende de Porto. Veja, a Codesp passou a não ter uma figura rainha da Inglaterra, porque quem manda são os terminais. Ela tem a guarda portuária, mas o terminal tem a segurança dele armada e ele faz do jeito que você quer. Você sabia que tem muitos terminais que hoje tem sistema antipombos? A gente fala muito, se discute muito a questão do pombo na cidade, todo mundo reclama, pouca gente sabe que os pombos migraram da área portuária para a cidade, porque os terminais de lá puseram diversas ações de combate aos pombos, porque o pombo vai atrás de comida fácil. Onde tem comida fácil? No porto, através, por exemplo, você falou do corredor de exportação, é a maior aberração da natureza a instalação de um corredor de exportação aonde foi colocado ali, que não tem calado, ali o navio para movimentar depende da maré. Maré alta movimenta, maré baixa não movimenta. A acessibilidade, a contaminação de um bairro residencial, enfim. O estudo da Codesp merece essa atenção. E eu vou dizer uma coisa para você, enquanto a Codesp não vai acontecer, porque eles vão vender a Codesp, vai acabar a Codesp, não sei o que eles vão fazer da Codesp, mas a Codesp seria importante para ser a gestora de terminais públicos, a essência de um país. Você vai nos principais portos, quem manda, o terminal é do governo, ele pode até ter uma operação ali privada, mas quem manda é o governo. Se nós fizermos isso, nós vamos ampliar o mercado. Você vai ter mais mão de obra avulsa, você vai ter mais operador pequeno conseguindo trabalhar. Eu te faço uma relação aqui de operadores pequenos que quebraram. Quebraram. Por quê? Não tem terminal público, ele depende da operação ou das antigas empresas ou das empresas atuais. Então, sabe, e aí não adianta a gente fazer um simpósio. Vamos fazer um simpósio para discutir o porto. Vamos lá, vamos fazer um simpósio. E aí? Vai ser um documento, as ideias, todo mundo discute, mas efetivamente não acontece. Então, enquanto nós ficamos... Eu acho que ele tem toda a razão. Sim. Enquanto alguém não puser debaixo do braço e falar, presidente, tem que fazer isso, Augusto, não vai dar certo. Para mudar de assunto, mas nesse assunto mesmo. É que aqui nós somos campeões em Santos de fazer fórum, seminário e criar comissão para resolver tudo. Agora criar essa nova baixada, vamos resolver isso. É a turma dos pensadores que adoram ficar pensando e não sai do pensamento.
No máximo sai para o papel. Mas como é que e no vai fazer? papel não se edifica. E por que se não edifica? Porque nossa classe política, é claro que há exceções, mas de regra geral, Mas é você precisa ter fraca autonomia, por quê? né, Aldo? Por nossa culpa. Porque nós precisa ter votamos uma errado, nós certa- votamos uma mal. certa Nós autonomia. escolhemos mal as nossas lideranças. Você precisa ter uma certa autonomia na CODESP, precisa ter uma certa autonomia na AGEM, Agência Metropolitana. Mas a AGEM, né? a AGEM, fazer com que alguns projetos não vamos nem não sejam discutir, discutidos, sejam mas não vamos nem efetivamente discutir colocados a em AGEM. prática. Com todo Isso o respeito, não a quem está na AGEM, que eu nem sei quem é o atual gestor da AGEM. A história da Gestora, AGEM. hoje, gestora. A história da AGEM. A AGEM tem uma história tão grande com tão pouca produção de efetivamente. Eu vou dar um Porque exemplo só serve aqui. para planejar. Não, É, ela isso- deveria executar. Não, por lei não, Augusto. Isso é como um absurdo. A Agência Não. Metropolitana? Ela executa planejamento e libera verba para as prefeituras fazerem. É um absurdo. Ela Não faz é o mal braço feito. executivo do CONDESB, a AGEM? Não, ela é um braço, sim. O CONDESB decide o que vai planejar e os recursos para isso. Nós temos X, vou dar um exemplo, para fazer o SBO de Santos. Mas cadê o recurso? Aí, quem vai fazer? A AGEM faz o planejamento, a cidade, eles vão receber o recurso, a cidade vai receber o recurso da AGEM e a cidade faz. Nós vamos parar na questão tributária, né? No Pacto Federativo, enfim, que Sim. Eu vou dizer uma aparentemente coisa pra estão você. querendo mexer agora de alguma maneira e pode ser que a gente tenha alguma mudança. É só aí. você lembrar do primeiro trajeto do VLT, o primeiro trajeto que passava no meio do Rebouças. Sim. Um dia eu tô vendo e falei, pô, mas peraí, então não acabou o Rebouças? Entrava pela Fernando Costa, acabou. Passava no meio do Rebouças, aí você vai ver, foi uma empresa de São Paulo que pegou plantas desatualizadas, né, e fez um projeto que, imagina se... Mas a empresa é de São Paulo. Essa, Você tem razão. não, esse aspecto é complexo mesmo. Agora, ainda na matéria da Veja, né, que causou aí um estardalhaço danado na região, e é verdade, em alguns aspectos realmente existem aberrações, né? E ela fala aqui de abandonos, né, de alguns edifícios, alguns prédios, próprios públicos, outros nem tanto, enfim. Fala, mas bens tombados como a Casa da Frontaria Azulejada evidenciam que ainda há muito trabalho a fazer. O antigo prédio da ETEC, Dona Escolástica Rosa, precisou ser esvaziado pelo Ministério Público do Trabalho aqui da cidade em 2018, porque tinha sérios problemas estruturais e representava riscos para os trabalhadores e alunos. Então, todo mundo sabe de quem é o prédio. O prédio pertence à Santa Casa da Misericórdia de Santos e, como o Augusto está aqui representando a entidade, vai poder explicar um pouco a respeito desse tema, já que me parece, né, que, não sei, a matéria não sei se explica exatamente, né, o que aconteceu, o problema que houve, o prédio esteve alugado para o Estado durante, quanto? 15 anos? 20 não, anos? mais, 20 anos. mais de 40 anos. Nós estamos em cima do intervalo, vamos fazer o break e a gente volta com esse tema também, tá? Já, já. Muito bem, sobre a revista Veja, a matéria da Vejinha, né? Veja São Paulo no último domingo, no final de semana, falando aqui cobras e lagartos, né? A respeito das cidades da região. Na verdade, ela fala Baixada Santista, mas o foco, né, é a cidade de Santos, né? A gente evidentemente percebe... Não fala uma linha da Ponte Pênsil, dos problemas de praia. Fala exatamente sobre Santos. E aí, como eu citei há pouco, né? Fala aí de alguns edifícios tombados, essa coisa toda, e do Escolástica Rosa, que esteve nas mãos do Estado, alugado para o Estado durante muitos anos, né? É um contrato que vem sendo renovado, não é? Por diversas instituições e nos últimos anos no Centro Paula Souza, que é o órgão estadual que cuida da parte de ensino, né? É importante as pessoas saberem, ali nós temos uma área nobre, são 17 mil metros quadrados, né? O Aristóteles Ferreira não pertence a esse imóvel, pertenceu no passado, e a Santa Casa, lá atrás, muitos anos atrás, ela ofereceu ao Estado essa área do Aristóteles para pagamento de dívida. Então, até é importante as pessoas saberem disso, porque muita gente diz, olha, a Santa Casa não pode vender o Escolástica, ou tem que ser área de ensino, o testamento do João Otávio. Então, é importante saber que onde é o Aristóteles pertencia ao Escolástica Rosa, não é? A área toda, e, quer dizer, para pagar a dívida do Estado, pôde dar a área. Se pôde dar para pagar a dívida do Estado, então essa história não está muito bem contada. Esse contrato de 17 mil metros estava com o Centro Paula Souza, onde ela tinha duas instituições, a ETEC, no prédio principal, e a FATEC, no prédio do fundo.
E o Estado pagava para a Santa Casa R$160 mil por mês, o que dá aproximadamente 1.900.000 por ano. Brincadeira. Só né? para fazer o telhado, nós gastamos 2 milhões. Aí, não, mas o Estado não pode fazer manutenção em prédio locado. Então não aluga. Porque isso é uma coisa que senão não tem muito nós sentido, vamos né? ter Claro. o que nós temos na Conselheiro Nébias com a Alexandre Herculano, que é um imóvel caindo aos pedaços. Sim. Você vai na delegacia da Conselheiro Nébias, no 4º distrito, caindo aos pedaços. Nós vamos em várias outras imóveis locados pelo Estado, caindo aos Mas pedaços. vou falar um negócio para você também, viu, Augusto? A Santa Casa é uma mãe para o Estado, hein? Sim. Quanto que pagava ali? Olha, eles pagavam R$160 mil e não podiam fazer manutenção. Ali? Aliás, a diretora, Ali no bairro da Aparecida, ele fez pomar. com 40 metros de frente, a diretora é uma pessoa extremamente comprometida, acho que muito esforçada. Ela tinha R$4 mil por mês para fazer a manutenção. Você sabe por que o telhado acabou com o telhado? Porque ali você tem muitas árvores, é aquela árvore que gera aquela folha pesada. Então, quando nós começamos, as folhas entupiam-se as calhas, entupiu o calho. Qualquer um que já morou em casa sabe disso, né? Entupiu o calho, você tem vazamento. Se você não limpar a calha, principalmente nos períodos que o clima não obedece os períodos, né, regulares, os ali, regulares. Né? Mas a vegetação, ela segue religiosamente os períodos. Então, as árvores produziam muitas folhas, ela tinha um problema lá de poda de árvore. Não é responsabilidade, a Santa Casa, ela não tinha responsabilidade de podar a árvore dentro do imóvel do Escolástica. Muita gente não entendeu isso e a crítica se dá em razão de não conhecer. Você não tem cabimento de alugar um imóvel que tem que gerar uma renda e aquela renda servir para a manutenção do imóvel. O Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia de professores do Escolástica Rosa, é importante também as pessoas saberem. Quem motivou isso foram os professores do Escolástica Rosa, a maioria ligados à segurança do trabalho, alegando que eles estavam, o ambiente de trabalho deles era insalubre. Não foram os alunos, não foi a escola. Também. Como? O que não era mentira. Sim, criavam uma situação delicada. Nós fomos lá, fizemos a vistoria, arrumamos todo o telhado. Aí nós tínhamos os beirais para fazer e outras manutenções. Olha, não dá, eu não tenho como tirar dinheiro do hospital a mais. E aí o Ministério Público, num acordo com o provedor presente e o responsável do Centro Paula Souza e o Ministério Público do Trabalho, então devolve o imóvel. Nós vamos encontrar uma utilização mais adequada. Mas essa obrigação do João Otávio, que está na história, isso existe mesmo? Existe uma obrigação, sim, eu posso até trazer uma oportunidade, eu te dou exatamente qual é a obrigação, né? Quando o João Otávio deixou bens para a Santa Casa, tinha um fim específico, não é? A gente ouve muita coisa, não é? Uma delas é a Santa Casa pode vender. Puxa, mas não pode vender, como é que ela deu de pagamento ao Aristóteles? Claro. Então tem alguma coisa que não está batendo muito bem. Isso também não quer dizer que eu estou dizendo aqui, eu não represento a mesa, eu não falo em nome do conselho, estou dando uma opinião particular. O Escolástica Rosa é um patrimônio da cidade. Sim. Não, claro. Eu conheço muita gente que me diz assim, eu não conheço Escolástica, por quê? Você não vota lá, porque se você votasse lá, você iria conhecer a Escolástica, porque a Escolástica basicamente atendia duas situações, ou quem era eleitor e votava lá, ou o aluno. Por que não abrir o Escolástica para a população? O Escolástica foi desenhado, né, foi projetado por um dos maiores arquitetos brasileiros, um cara que é uma referência, que planejou ou desenhou projetos importantes e a gente não tem conhecimento. Eu fui ter conhecimento agora, recentemente, nas visitas, eu fiquei, maravilhado pela... Então é uma obra que deve ser reverenciada, mas com manutenção. O Ministério Público pediu que o Escolástica rescindiu o contrato com o Centro Paula Souza e o Centro Paula Souza entregou, após um pedido de 6 meses de renovação, entregou o imóvel no dia 30 de julho. Então, nos primeiros dias de agosto, a Santa Casa pôde fazer uma vistoria. Nós fizemos uma vistoria, levou quase 20 dias, uma vistoria técnica. Eu posso, assim que ela se tornar pública, eu vou ter a oportunidade de dizer, olha o que nós encontramos. Está totalmente descaracterizado. Foi totalmente descaracterizado.
Então, é uma área que eu penso que cabe um museu, não é? Por que não um museu da história da Santa Casa, ou um museu da história de Santos, enfim. Nós vamos agora buscar parceiros que venham e tenham interesse em poder ajudar a Santa Casa no restauro desse imóvel, que é um imóvel muito importante, é um patrimônio da cidade de Santos. Eu recebo aqui um abraço do Rafael Vita, que está nos acompanhando aqui. Nosso Um abraço procurador. para todos aqui. Um abraço, Vita, obrigado por estar conosco. Vai estar com a gente amanhã também aqui no programa, participando mais uma vez, né? E recebo aqui do Marcelo Teixeira, né? A comemoração no caso do casamento, de comemoração de 27 anos de casado neste 4 de setembro. Olha aí, a foto com a Valéria Teixeira também, né? Os dois, não sei se é a foto do casamento, não sei se é a foto do casamento. Não, não é nada. Não é nada. Não, o Marcelo está muito velhinho. Não. Ele É tá das bodas. Já está mais velhinho aqui. É da não pode comemoração ser. das bodas. Comemoração Essa aí é das das bodas. bodas. Tá certo. Com 27 anos atrás, ele é bem mais novinho do que está aqui, tá certo? Então, um abraço ao Marcelo Teixeira, à Valéria, né? Um beijo. E que sigam aí extremamente felizes, né? E tocando essa bonita família que formaram 27 anos. Eu tenho 26, né? E casou um ano na minha frente, é mais novo que eu, mas casou um ano na minha frente. Então, parabéns ao casal Valéria e Marcelo Teixeira, mais 27 anos vem aí pela frente com saúde, né? E a gente, para amarrar aqui essa coisa da matéria, ainda fala no Porto aqui, uma outra cacetada aqui no Porto, que o estuário do Porto é a casa atribulada, travessia de Santos Guarujá, já citamos aqui, enfim, aí fala... A matéria fala de uma coisa também, a questão do tráfico de drogas, né? E do Porto Santos ser aí o canal aí para a entrada do tráfico de drogas que vai ser exportado, vai ser enviado aí para grande parte da Europa, enfim, né? Principalmente para a Europa. E Porto tem uma localização estratégica para organizações criminosas, tá certo? Fala. Para organizações criminosas. Está escrito aqui na matéria. Você escreveu isso? Explica Bob Van den Berg, que é responsável pelo projeto da ONU na América Latina e no Caribe. Outro problema são os históricos escândalos de corrupção, propina e favorecimento. É a questão que envolve a Codesp. A questão do tráfico de Aonde é drogas plantado droga aqui no internacional, né? Não, tudo bem. Ninguém fala que é aqui. Então, a matéria diz que Porto nós tira somos um daqui para canal. levar para lá. Agora, qual é o porto, em qualquer lugar do mundo, onde isso não acontece? Em todos os portos e aeroportos. Não, portos e aeroportos. O que precisa é realmente acontecer, o que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Você vê uma fiscalização cada vez mais intensa, não só da Polícia Federal, como também da Polícia Civil. Estão aí os jornais da cidade, aí, os telejornais das nossas co-irmãs aí. Todo dia tem coisa. Todo dia demonstrando Isso quer dizer o quê? as prisões em quantidades bem razoáveis de drogas. Quando você tem todo dia a Polícia Federal, enfim, desbarateando esse tipo de situação, é porque ela está trabalhando. Pior se não aparecesse nada. Aí nós tínhamos que ficar preocupados. Agora, que existe o porto, como vocês disseram, não é no Brasil. Em todo o mundo os portos são mais visados, não é? Então é natural e nós temos aí países que fazem fronteira com o Brasil que têm uma influência importante nesse processo. Porque a gente esquece o seguinte, o Paraguai é uma terra de ninguém, pô. Você anda com um carro roubado lá, você não precisa de placa para andar no Paraguai. Aliás, você não precisa nem de documento para você andar no Paraguai. No Paraguai, você vai no Paraguai e compra uma submetralhadora. Esse é o país que faz fronteira com o Brasil. Então, nós também estamos cercados de alguns países que nos facilitam determinadas situações, né? Claro. E que, infelizmente, a gente não consegue administrar. O volume de problemas é maior. Agora, dizer que a cidade de Santos, o Porto... Só queria fazer aqui antes de voltar, mandar aqui um parabéns, né, para o Marcelo e para a Valéria. Eu fiquei preocupado, porque você falou 27 anos. Eu estou casado há 17 e já estou preocupado. Ainda faltam mais 10. Para eu chegar no Marcelo, faltam mais. Para chegar você, ainda estou preocupado. Então, mais um abraço para o Marcelo e para a Valéria. Felicidades nessa data. Agora, ainda bem que estão descobrindo. Pior é se não houvesse... A matéria ela traz uma outra mentira que a gente não falou. E a verdade seja dita. O que eu tenho visto aí é todo mundo cobrando o prefeito por causa dessa matéria. E
por mais que Cobrando o quê? tenha Uma até resposta, crítica do isso? prefeito. Uma resposta do prefeito? Não, cobrando, mas olha, tem uma série de prefeito, coisas como aqui, você deixou a cidade. Uma série de coisas que o Mas prefeito não pode responder. 90% não é responsabilidade Pois é, dele. isso que eu vou falar. A responsabilidade dele é representar a região, não só a cidade, e ir lá cobrar os investimentos. Aí os caras me escrevem que o perigo que é andar na orla de Santos. Para, né? Que o emissário submarino no Rio de Janeiro. O parque Roberto Mário Santini no emissário submarino está degradado. Tá que nem a orla escapa, né? Porque os vereadores reclamam de segurança. Não, primeiro, reclamação de vereador é a mesma coisa que reclamação de mulher quando chega em casa. É o que mais tem. E munícipe enchendo o saco porque tem um surfista ali, o surfista é maconheiro. Porque todo mundo, nesse país, rotula todo mundo. É o que mais tem, enche lá o saco do vereador e para justificar o eleitor faz lá um requerimentozinho. Não serve de base de matéria. É só ir lá e ver as famílias. Eu vou lá com meu filho, com a minha esposa no Roberto Mário Santini e nunca tive problema algum. Nunca fui assaltado na praia em Santos, na praia faixa de areia e na calçada. Então, gente, e outra, e se assim fosse, a responsabilidade era do senhor governador João Dória, que é o responsável pela segurança aqui na região. Agora, o estranho é falar de segurança na orla de Santos e não falar nada de segurança na Praia Grande, que é muito pior. Não estou falando que não existe. Existe problema de segurança em Santos. Mas a Praia Grande é muito pior e a matéria não fala uma linha. Eu não sei porquê, né? Talvez aí a Veja possa... Ignorância do jornalista. Se ele não sabe separar... Né? Ele não sabe separar o William Pochá? Não tem como. Na matéria aqui realmente dá a impressão, né, que o William Pochá fica em Santos. Mas, só faltava ele mandar um abraço pro Darcio Dutti. O Darcio Dutti, né? Saudoso Darcio Dutti, eterno presidente, né, do William Pochá Clube, que promoveu o William Pochá, a cidade. Se você for analisar, um fenômeno. Ele conseguiu manter o clube num patamar elevado, com grandes festas, né? Passou a ter programas de televisão, foi eu acho que todos os clubes, né? Não só em Santos, mas no Brasil, os clubes passaram por uma repaginação, né? Eles só esqueceram de dizer, né, que a cidade aqui, a região e as cidades principalmente, né, continua tendo uma produção cultural enorme, tá certo, né? Uma educação de bom nível, boa qualidade. Claro que não temos mais aquela geração de emprego e renda que tínhamos no passado, mas isso não é só um problema específico de Santos nem da região, né? O mundo está batendo de frente com essa situação, né? E como geramos aí grandes figuras na área cultural, vou destacar aqui o Zimbra, meu amigo Bola, nosso amigo Bola aqui, o nosso Rafael Bola está aqui na câmera e o Vitor lá na produção. O Zimbra que vai, meu caro Augusto Capô de Casa, você conhece o conjunto Zimbra, está aqui o vocalista, o Bola, está ali atrás na nossa câmera, um dos guitarristas lá, o Vitor, e como são os outros dois componentes, ô Rafael? Pedro e Guilherme, né? Pedro, Guilherme, o Rafael Bola e o Vitor compõem aí o Zimbra nacional. E que vão tocar no Rock in Rio, né, Donato? Não, vou tocar no Rock in Rio. Que legal, parabéns. Só vai a banda Zimbra, a banda, para você ver o nível, a banda Bula, que é daqui também aqui de Santos, que é uma derivação, vamos chamar assim, uma filha do Charlie Brown Jr., que a maioria das pessoas da banda é disso, e a outra banda... a outra é a Dani Velocetti, que é a vocalista da banda mecânica, que também é de renome nacional. A banda Zimbra, hoje é a banda de Santos que tem mais seguidores no mundo, assim. É impressionante, eu vi um show deles recentemente, não conheço profundamente o material deles, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas e das mais variadas idades cantando as músicas. Impressionante. Mas nós sempre tivemos na Noite Santista grandes expoentes, né? Grandes mesmo. Você é uma pessoa que conhece bem a noite. Eu não. Cuidado, hein? Cuidado. Conhecia. Que a mulher dele está acompanhando. Conhecia o Aldo, bons tempos do Aldo. Mas nós sempre tivemos aí uma produção cultural importante. Mas sabe o que a revista esqueceu de dizer? Veja, eu concordo quando ele pontua os problemas, é natural. Mas ele esqueceu de dizer quantas pessoas você conhece, Botrão, quantas pessoas o Aldo Neto conhece, quantas pessoas eu conheço que dizem assim, pô, queria morar em Santos. Queria morar em Santos, Que cidade gostosa de morar. Augusto, né? É o que eu mais escuto. Quantos velhos se aposentam e vem para cá? Um monte. Talvez até seja justificativa
que nós tenhamos aí no início do programa, quando você falou 50%, achei que você estava se referindo à eleição de deputados, não é que a Baixada Santista, principalmente Santos, o elevado número de eleitores que votam em candidatos que não são da região. Sabe quantos votos teve Mas a é que tem Joyce? muita gente aqui de fora. Teve mais de 50 mil votos em Santos. Mas aí tem o fenômeno PSL, o fenômeno mas Bolsonaro, tudo bem, né? mas para, né? Não dá pra gente contar. Tinha o Genobozela desse fenômeno que é daqui. Mas Podia a votar Baixada nele. Santista, antes mesmo desse fenômeno aí eleitoral, esse fenômeno da última eleição, sempre votou e muito em gente de fora. Talvez em razão disso. Eu vim morar em Santos, porque a cidade é gostosa, é tranquila, é tudo perto. Você não tem o ambiente que você tem em outras cidades. Olha, Sorocaba é uma cidade tranquila, mas está pior que Santos. Então, nós temos que tomar muita calma, ter muita calma nessas matérias que são feitas. Agora, pela Veja, eu não sei quem é o dono. Fico aqui, o Aldo, por favor, próximo programa, traga os novos donos da Veja. E outra coisa, né? Nós tivemos Pelé, temos o Santos, as maiores conquistas do mundo. Qualquer lugar da Europa que você vá, que você diga que é de Santos, imediatamente é identificado o Santos, Pelé, Neymar, essa coisa toda, enfim. E você que não gosta de Santos, vá para o inferno. Aldo Neto, obrigado pela presença. Deixa eu obrigado, só falar Augusto, uma última Capô de Casa, coisa, tá certo? rápida, Pois não. antes que nos cortem. Não veja, leia. Ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, diariamente, segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde. A nossa reprise às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.